Bom dia, Cris. Bom dia, minha linda. Natasha, bom dia. Carol, bom dia. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. A nossa live de oração vai ser pela manhã, pra gente já começar o dia, né, em oração, pra gente consagrar o nosso dia a Deus. Então, se você tem esse tempinho, hoje eu não vou estender muito, porque vocês têm os compromissos do trabalho, né? Mas o tempo que você puder ficar aí, esteja com o teu coração aberto, tá? Porque eu trouxe uma palavra linda que Deus ministrou muito no meu coração e continua a ministrar. E nós que já estamos aqui, vamos encaminhar a live para outras mulheres. Vamos fazer o seguinte, eu já estou encaminhando aqui, ó. Porque a nossa proposta sempre né, propagar a mensagem de Deus. Então, eu te convido a já enviar para algumas amigas e a gente já vai começar dando start aqui na palavra, tá? Deus, desde quando eu comecei essa caminhada com Deus, algo que Ele sempre ministrou ao meu coração, sobre entregar, né, o nosso caminho efetivamente a Ele. E muitas vezes nós desejamos fazer as coisas do nosso jeito, né? Nós queremos seguir a Deus, mas queremos controlar o processo. E quando nós queremos controlar o processo, né, nós estamos conectados a Deus e queremos controlar o processo, a forma como Ele vai fazer, a forma como Ele vai trabalhar na nossa vida, isso gera um sofrimento gigantesco em nós, porque começa a haver um confronto da minha carne com o meu próprio espírito, né? Daiane, seja bem-vinda, minha linda. Lívia, Bruna, Lila, sejam muito bem-vindas. Então, a palavra que eu trouxe hoje foi sobre, a partir do momento que a gente convida Jesus para fazer parte da nossa caminhada, a gente precisa também nesse processo entender que a partir dali, dessa decisão, a minha vida já não sou eu mais quem controlo ela, mas Jesus controla a minha vida. Jesus é o dono da minha vida. E às vezes nós aceitamos Jesus e imaginamos naquele primeiro momento que as coisas, os processos, eles vão sair do jeito que eu desejo, que as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. E não é assim que funciona. E criar essa expectativa sobre a forma como Jesus vai trabalhar na nossa vida gera muito sofrimento para nós. Então o que Deus quer é que eu e você, a gente confie plenamente com tudo que a gente tem. Por isso a palavra diz, né? Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. É a gente amar a Deus com tudo que nós temos. E confiar que, quando a palavra diz todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus, é eu crer que a partir do momento que eu faço a minha parte, que é amá-lo com tudo aquilo que eu tenho, eu estou no centro, eu estou no colo dele, eu estou no centro de Deus. E a forma como ele vai trabalhar na minha vida é com ele, não é comigo mais. Eu vejo muito assim, ó. Não vou citar os processos, mas de todas as histórias que eu escuto de muitas mulheres que iniciam essa caminhada com Deus, e a minha vida foi assim. Quando eu me converti, quando eu realmente decidi seguir com tudo que eu tinha, Jesus, tudo aquilo começou a sair do controle. E a nossa identidade, ela é descoberta quando nós perdemos o controle, porque é nessa perda de controle que quando nós olhamos para a nossa realidade e vemos assim, eu não tenho mais saída, eu não sei mais o que fazer, eu estou me sentindo perdida, e aí nós entregamos o nosso coração, desculpa, nós entregamos tudo a Deus, porque nós olhamos para a nossa realidade, está tudo bagunçado, está tudo desorganizado sobre a visão limitada, que é o que os nossos olhos, a nossa mente é uma mente limitada. Mas Jesus, ele quer isso, sabe? Que a gente chegue até ele e que a gente não tenha reservas. Porque enquanto eu tiver os meus próprios recursos, a forma como eu quero fazer, enquanto eu tiver isso, eu vou querer fazer do meu jeito. Muitas vezes, nós vamos chegar diante de Deus com um problema para ele resolver, né?
Quantas vezes, quantas mulheres falam no casamento para mim, né? Que elas chegam diante de Deus e o casamento está completamente desestruturado, o casamento está prestes a terminar. E essa mulher, ela chega com o coração rendido a Deus e ela disse: Deus, eu quero restaurar o meu casamento. Então, ela chega diante de Deus, entrega, né, o casamento a Deus e Deus começa a fazer um trabalhar profundo na vida dessa mulher. E ela sempre questiona: Alexia, mas tá dando tudo errado. Olha, minha vida começou a ficar toda bagunçada, olha quantos problemas eu estou enfrentando. E aí, Deus, ele começa o trabalhar, geralmente, nós chegamos diante de Deus sempre terceirizando a nossa responsabilidade, né? Então, nós chegamos diante de Deus pedindo para que Deus faça uma obra na nossa mãe, no nosso pai, no nosso esposo, mas a obra começa em nós. A obra sempre vai começar em nós. Então, o ajuste no casamento, a restauração do casamento acontece na mulher, né? Se você chegou diante de Deus, assim como a Bíblia diz, né? A mulher sábia edifica a casa, porque nós somos a base da nossa família, nós somos a base do nosso casamento. Por isso que se você reparar, mulheres que são casadas, quando vocês olham as alianças, a aliança da mulher é menor e a do marido é maior, porque o marido vem para proteger a mulher, mas a mulher, quando a aliança está aqui e a aliança do homem se encaixa aqui, ela é a base que sustenta o casamento. Então, nós somos a base. Se a base está desestruturada, o casamento está desestruturado. É obviamente que dentro de um relacionamento, né, existem os 50%, mas nós somos a base. Se a base já está desestruturada, o Senhor vai começar o processo na base. A forma como Ele vai fazer isso é com Ele. Muitas vezes Deus vai permitir sim as tribulações das coisas externas, porque aquelas mesmas tribulações elas vão promover a conexão daquele casal. Você pode reparar que às vezes no meio da tribulação você se conecta mais com teu esposo, né, com teu marido, enfim, e vocês começam a buscar juntos soluções para poder resolver aqueles problemas. E é isso que Deus quer. Para Deus é mais fácil o pagamento de uma dívida, a estruturação de um negócio. Para Deus tudo é fácil, na verdade, né? Só para eu me corrigir aqui, para Deus tudo é fácil. Mas o que Deus quer é algo mais profundo. Deus, Ele quer o nosso coração. Deus quer que o nosso casamento, que as alianças, que são alianças formadas por Ele, que são alianças eternas, como um casamento, por exemplo, sejam para toda a vida. E se o nosso coração não estiver ajustado, se o nosso caráter não estiver alinhado, a chance da gente se perder no meio do caminho, de desestruturar o nosso relacionamento, desestruturar a nossa família é muito grande. Bom, eu nem sei porque que eu entrei nessa linha, mas eu trouxe uma palavra aqui e eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre entregar verdadeiramente tudo a Ele, né? Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e queremos entregar 10% para Deus, os outros 90% a gente controla. 50% a Deus, os outros 50% a gente controla. Mas Deus, Ele quer pouca coisa de nós. Ele só quer tudo. Deus, Ele quer tudo de nós, sabe? Por isso que a palavra diz: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. E de fato Ele agirá da forma como como é o melhor para nós, como Ele deseja, como Ele determina. Tem uma palavra que sempre me chamou muito a atenção e que sempre toca ao meu coração quando eu quero resistir, né, em algumas direções que Deus coloca no meu coração, que é quando Deus põe Abraão à prova. Eu vou ler uma parte dessa palavra para você e a gente vai continuar a palavra em cima daqui, tá? Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho. Então é importante a gente, aqui pegue o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos.
Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: O que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas aonde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão! Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão é o pai da fé, né? Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé, porque quando a gente olha, né, você lê Gênesis lá desde o início, vai acompanhando, Isaque é um filho da promessa, né? Isaque ele nasceu a partir de uma mulher que até então era estéril, que não poderia ter filhos. Então, quando Isaque já nasceu, né, ele já foi um filho da promessa. Agora, mesmo que não fosse, mesmo que, imaginem vocês que são mães, né? Olhem para os seus filhos. Se Deus chega para você e diz assim: Ei, né, Daiane, enfim, pegue o seu filho e use como sacrifício para mim. O que naturalmente eu e você faríamos? Não, eu não vou entregar, né? Isaque, porque é o meu filho, primeiro, é meu filho, já parte do princípio que eu amo meu filho. Mas Abraão, naquele momento, a partir do momento em que Deus pediu Isaque, mesmo sendo filho da promessa, mesmo sendo o seu único filho, a quem ele tanto amava, ele não negou Isaque. E Deus em nenhum momento disse para Abraão: não, eu só quero fazer uma prova com teu coração para ver se realmente teu coração está rendido a mim. Porque Deus, ele não anuncia a prova com antecedência. Não, nós somos submetidos à prova e eu e você, o que Deus quer é que a gente aprenda a caminhar sobre a fé. Deus deu a direção, eu não estou vendo nada. As minhas circunstâncias, a minha vida está completamente distante daquilo que Deus tem me pedido, das promessas que Deus tem para minha vida. Mas Deus deu uma direção que vai confrontar aquilo que eu quero fazer nesse momento. Mas o que Ele quer? Ele não quer que eu olhe para a minha realidade hoje, analise a minha realidade e veja que está tudo funcionando conforme eu gostaria. E aí sim, eu vou então fazer aquilo que Deus está me pedindo. Não, muitas das vezes, grande parte das vezes, as direções que Deus vai nos dar vai ser além daquilo que os nossos olhos podem ver, muito além daquilo dos recursos que nós temos, vai sempre ser muito além. Para sempre o quê? Estimular com que a gente não ande sobre aquilo que nós vemos, mas sobre aquilo que cremos. Abraão, então, ele não negou o seu único filho como sacrifício para Deus. E no momento em que ele foi, né, enfim, fazer do seu filho um sacrifício para Deus, o anjo de Deus gritou não, sabe? Que ele não queria, só queria provar o coração de Abraão. E a reflexão que eu trago para mim e para você hoje é: qual é o nosso Isaque? Qual que é o nosso Isaque? É um casamento? É um trabalho? É as finanças? O que é algo que está assim, sabe, te gerando aflição, que está te gerando algum tipo de conflito, que está te gerando uma angústia, que está te gerando preocupação, que está te gerando uma ansiedade, que está tirando a tua noite de sono? Ou, por outro lado, esse Isaque, né? O que ocupa hoje o primeiro lugar no teu coração? Se não for Deus, algo ou alguém está ocupando o primeiro lugar no teu coração. E é um grande perigo nisso, porque eu já estive aí, eu já experimentei isso. Quando uma pessoa ou alguma coisa, seja um trabalho, seja uma pessoa, sei lá, enfim, ocupa o primeiro lugar do nosso coração, nós nos tornamos completamente dependentes daquilo. E aí é um risco. Ontem nós falamos sobre dependência emocional, né? Sobre o risco de nos tornarmos dependentes de pessoas e coisas. A pergunta é, vamos fazer uma reflexão de onde está o nosso coração, porque aonde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro.
O meu convite hoje para você, brevemente, dentro dessa palavra que eu trouxe, é olhar para a tua realidade no dia de hoje e verdadeiramente chegar diante de Deus e entregar o teu coração para Ele. Colocar o teu coração diante de Deus e dizer assim: Deus, eu quero entregar os meus Isaques para o Senhor. E eu confio plenamente em Ti, não importa o como o Senhor vai fazer, como vai ser o agir do Senhor na minha vida, mas eu quero que o Senhor se estabeleça num lugar que é só Teu, que é o único lugar, que é o primeiro lugar. Porque a partir do momento em que Deus ocupa o primeiro lugar do nosso coração, e a palavra diz que o primeiro princípio da sabedoria é temer o Senhor, o seu Deus. Então, a partir do momento em que Deus ocupa o primeiro lugar do nosso coração, nós aqui, um para os outros, conseguimos então entregar o melhor para as pessoas, entregar o melhor para aquilo que fazemos. Toda a nossa rotina, ela então é alinhada com aquilo que Deus tem para nós. Porque se Deus não ocupa o primeiro lugar do nosso coração, toda a nossa realidade, as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos desejos, eles são baseados talvez naquilo que nós acreditamos ou naquilo que outras pessoas pregam que é certo, né? Então nós acabamos vivendo escravos tanto das nossas próprias expectativas quanto daquilo que as outras pessoas em nossa volta ou aquilo que a própria sociedade constrói do que é certo, né? E Deus não quer que nós, a gente viva uma realidade baseada naquilo que todo mundo está falando. Por isso que muitas vezes na nossa caminhada com Deus nós vamos chegar diante dele e muitas vezes eu tenho experimentado muito isso na minha vida, que as direções que Deus tem me dado vão totalmente contra aquilo que muitas vezes é pregado no mundo, sabe? Que aquilo que é pregado muitas vezes não tá nem fazendo sentido para mim por um determinado momento. Mas o que Deus quer é isso, é que a gente não haja por aquilo que faça sentido. Deus não quer que a gente caminhe sobre aquilo que nós estamos vendo. Deus, ele quer, assim como Abraão entregou o seu único filho para ser o sacrifício. Deus não usou o seu filho como sacrifício, né? Mas Deus queria provar o coração de Abraão para saber até onde esse homem me ama mesmo. Até onde realmente ele vive essa vida para mim como ele fala. E é isso que Deus quer de nós, sabe? O nosso coração. Ele não quer nada além disso, apenas o nosso coração, sabe? E não é um processo que eu vou falar para você que é confortável para nós. É o caminho mais correto a seguir, né? Para nós só temos ganhos quando estamos no centro da vontade de Deus. Ali nós experimentamos a paz, uma alegria, um amor que excede todo entendimento. Mas vai nos confrontar em muitas coisas. Deus, ele vai curar os nossos orgulhos, as nossas feridas, os nossos desejos, as nossas más intenções. E esse amor que constrange, que foi o que nós falamos ontem, ele vai confrontar muito os nossos desejos, muito os nossos orgulhos, sabe? Por quê? Porque Deus, ele nos ama. E um pai corrige um filho a quem ele ama, né? Então a gente vai ser o tempo inteiro corrigido, sabe? O tempo inteiro corrigido nós vamos ser. Mas que bom, né? Que tem um pai que se importa com a gente. Porque imagina se nós vivêssemos uma vida independentes, né? E nós temos um pai que nos ama. Eu fui confrontada em muitas coisas, tá? Então, quando eu trago uma palavra aqui pra vocês, não tem nada daquilo que eu compartilho com vocês que Deus não tenha feito em mim primeiro, ou que Ele não está fazendo. A primeira pessoa a ser ministrada pela palavra que traz sempre sou eu. E Deus, ele trabalhou muito no meu coração. Ele arrancou, curou feridas intrínsecas que eu nem sabia, mas Deus também me colocou frente a frente com o meu próprio orgulho. E muitas vezes foi dolorido, muitas vezes eu quis resistir e não quis reconhecer aquele orgulho. Em ter que voltar atrás, em ter que reconhecer as minhas falhas, em ter que pedir perdão, em ter que liberar perdão mesmo quando eu fui a mais ferida, em pedir ajuda também, em se estabelecer no meu lugar enquanto filha, na minha posição dentro da minha família de origem. Tudo isso me confrontou muito, foi dolorido. Mas, assim como a Bíblia diz, né, que nós somos vasos
né, barro na mão do oleiro, Deus ele está sempre trabalhando em nós. E que bom, sabe? A humildade é entender que sozinha eu não consigo. Sozinha eu não consigo viver uma vida que Deus tem para mim. Eu preciso dele o tempo inteiro, em todo momento, todos os dias. E é por isso que o que ele nos pede é o nosso coração, né? Então, não é Deus quem precisa da nossa oração, não é Deus quem precisa que a gente esteja conectado com ele. Deus não precisa disso. Nós precisamos. E reconhecer que nós precisamos disso, porque cada vez mais que nós nos afastamos de Deus, naturalmente mais nós nos afastamos da nossa própria essência, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. E se eu passo uma vida onde Deus... Eu vou deixar Deus de lado, né? Tô nem, assim, sabe... Tanto faz. Daí eu só chego diante de Deus por uma angústia, uma aflição. Aí passa a semana, passa o dia, eu tô preocupado com os meus desejos, tô preocupado em realizar as minhas próprias coisas e vou deixando Deus de lado. Só que naturalmente, conforme eu vou fazendo, seguindo a minha vida sem Deus, eu vou sentindo um vazio aqui dentro, porque nada aqui fora preenche esse vazio. Preenche um espaço que só Deus pode preencher. E se eu sou imagem e semelhança de Deus, quanto menos eu estou conectada com Ele, mais eu sinto que eu nem sei mais quem eu sou, mais eu sinto aquele vazio dentro de mim. Por quê? Porque eu começo a me afastar da minha própria essência, que é o próprio Deus. Então, nós precisamos todos os dias, e a base de tudo que gira em torno da nossa vida é saber quem nós somos. E nós somos imagem e semelhança dele. E isso nos traz uma força, isso nos traz clareza para as nossas decisões. Toda a nossa vida, as nossas decisões, tudo aquilo que nós fazemos, ela gira em torno de quem nós somos. Gira em torno da nossa essência. E por isso nós precisamos desse relacionamento genuíno com Deus todos os dias. Amém, minhas lindas? Eu vou fazer uma oração agora por nós, tá? E aonde quer que você esteja agora nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você abrisse seu coração e que você refletisse nessa palavra hoje. Qual é o meu Isaac? O que Deus quer que eu entregue a Ele, sabe? O que ocupa ainda o primeiro lugar do meu coração? Ou o que está me afligindo? Permita-me orar por vocês, pode ser? Para a gente já começar esse dia, consagrando nosso dia a Deus. Deixa eu tomar uma aguinha. Pode fechar os teus olhos onde quer que você esteja agora, sem vergonha, tá? Abre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, Deus. Um dia que já foi preparado pelo Senhor, Deus. Nós agradecemos porque enquanto muitos, Pai, não puderam abrir os olhos hoje, nós estamos aqui, Pai, com os olhos abertos, com os nossos corpos funcionando, Pai, com a nossa mente em perfeito estado, com a nossa família, Deus, com saúde, com tudo aquilo que nós amamos, Pai. Todas as pessoas que nós amamos estão aqui ao nosso lado, Pai. Obrigada, Deus, pelo ar que nós respiramos, pela comida que nós temos, pelos nossos trabalhos, Deus, pelos nossos clientes. Obrigada, Deus, pelas finanças, pelo dinheiro que o Senhor disponibiliza para que nós possamos não apenas suprir as nossas necessidades, mas também servir ao Teu reino, Deus. Agradecemos, Deus, por esse tempo aqui no Desafio Resgate, por esse projeto, Pai. Eu agradeço por esse projeto que o Senhor colocou no meu coração. É um projeto que pertence ao Senhor e todas as mulheres que estão inscritas nesse projeto, Pai, bem como aquelas que não estão, mas que estão acompanhando aqui a campanha de oração, todas nós pertencemos a Ti, Deus. Tu conheces os nossos corações, o Senhor conhece as nossas aflições, o Senhor conhece aquilo que está nos promovendo algum tipo de angústia ou aflição, o Senhor conhece os nossos medos, Deus. O Senhor sabe também quais são as intenções do nosso coração. Mas nós estamos aqui diante de Ti, Deus, nesse momento, acima de tudo, para consagrar o nosso dia ao Senhor, entregar o nosso dia a Ti, Deus. Oramos, Deus, para que o Senhor faça parte, para que o Senhor caminhe junto conosco, Deus, que o Senhor Jesus esteja à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda, Deus. E que o sangue de Jesus cubra todas as nossas vidas, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais.
Que o Senhor, Pai, nos dê as direções daquilo que Tu deseja. Que o Senhor cure as feridas do nosso coração, Pai. Que cadeias sejam rompidas, que portas sejam abertas, Deus. As portas que o Senhor deseja sejam abertas e as portas que o Senhor não deseja sejam fechadas, Deus. Pai, nós não queremos compreender o processo. Nós queremos confiar em Ti, Deus. E por mais que muitas vezes isso seja um desafio para nós, porque nós temos uma inclinação a querer controlar, Pai, processos, controlar tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa história. Nós queremos dizer a Ti, Pai, que nós Te amamos e que nós confiamos em Ti. E que por mais que não faça sentido as direções que o Senhor nos pede, as tribulações que nesse momento nós estejamos passando, Pai, nós confiamos em Ti. Estamos aqui, Pai, rendidas ao Senhor, colocando o nosso coração diante de Ti e dizendo que nós Te amamos. Nesse momento, Pai, eu entrego os meus Isaques a Ti, assim como tenho orado constantemente por tudo aquilo, Pai, que tenho tentado controlar ou que tenho, sabe, em todo momento querer fazer do meu jeito, Pai, mas eu tenho todos os dias orado para que o Senhor cuide dos Isaques, Pai, da Alexia. E assim é a minha oração sobre todas essas mulheres que estão aqui, que elas possam essa manhã, Pai, entregar os Isaques delas, Pai, para você, para o Senhor, Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada uma de nós, que o sangue de Jesus seja derramado sobre todas nós, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre as nossas vidas, que a alegria genuína que só o Senhor pode promover caia sobre nós, Pai. E que a gente possa olhar para a nossa vida hoje, para o nosso dia hoje, não de uma forma natural, mas com a ótica do nosso Senhor Jesus. Que a gente possa ver beleza, grandeza, Pai, e um milagre em tudo aquilo que os nossos olhos enxergarem. Eu Te amo, Deus, entrego a nossa vida diante de Ti. E oro para que o Senhor esteja sobre as nossas vidas nesse dia e por toda a vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas? Excelente dia para cada uma de vocês. As meninas que estão aí no Desafio Resgate, temos tarefinha hoje, né? Mas o desejo do meu coração é que você tire um tempo hoje para você ter o teu relacionamento com Deus, tá? Que você, sabe, tire 10 minutos do teu dia. O que é 10 minutos do teu dia, sabe? Que eu e você, a gente não entregue as migalhas para Deus, mas que a gente possa dar o nosso melhor para Ele, sabe? O nosso melhor. Sabe, é tão bom quando alguém disponibiliza um tempo de qualidade para conversar com a gente, nos ouvir quando a gente está angustiada, quando a gente está aflita, porque aquela pessoa, ela, sabe, ela dá atenção para nós, às vezes no momento que a gente está aqui angustiada e aflita. Imagina como Deus se sente quando nós paramos um tempo de qualidade e nós olhamos para Ele e diz: Deus, esse tempo eu quero entregar para o Senhor, eu quero estar aqui só contigo. É isso que Deus, sabe, isso agrada o coração de Deus. Imagina, minhas lindas, eu que agradeço, Dai, Bruna, obrigada, tá? Todas vocês que estiveram aqui presentes nessa manhã, que seja um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus, tá bom? Excelente dia, Deus abençoe.